Aparentemente, todo personagem de Kimetsu possui um passado triste. A gente conta nos dedos aqueles que não são totalmente trágicos, porém, hoje, mesmo com essa vasta lista de histórias pesadas, estamos aqui para listar as 10 mais pesadas. Então, bora conferir. Em 10º lugar, Gyu Tomioka. A trágica história de Gyu Tomioka começa com a perda da sua irmã, Tsutako Tomioka, que se sacrificou para salvá-lo de um demônio. Em vez de acreditar nas palavras desta criança, ele foi rotulado como louco pelas pessoas e mandado embora. No entanto, ele decidiu traçar seu próprio destino e conheceu Sakon Jurokodaki, que decidiu acolhê-lo e educá-lo sobre os métodos da respiração da água. Após esse evento, Gyu conheceu e formou um grande vínculo com outro aprendiz chamado Sabito. Durante o julgamento da seleção final, Gyu foi ferido e não derrotou um único demônio, enquanto Sabito salvou sua pele e matou todos os demônios da montanha. No entanto, ele fez isso ao custo da sua própria vida, com Gyu passando pelo teste, apesar de não ter conseguido matar um único animal. Isso deixou Gyu arrasado e cheio de culpa, culpando-se pela morte de Sabito e lutando contra sentimentos de inutilidade e insegurança logo depois. Esse trauma e dor transformaram Gyu no matador de demônios estoico e emocionalmente reservado que ele é hoje. Em 9º, Inosuke. Quando Inosuke nasceu, sua mãe, Kotoha, fugiu com ele para escapar do marido abusivo. Eles finalmente encontraram refúgio quando alguém chamado Doma se ofereceu para ajudar. Kotoha não sabia naquela época que ele fazia parte de um culto chamado Fé no Paraíso, até perceber que ele era um demônio que comia membros do seu culto. Ela fugiu novamente com o bebê Inosuke, mas se viu presa acima de um penhasco. Quando Doma estava se aproximando deles, ela jogou seu filho do penhasco no rio na tentativa de salvá-lo. Mais tarde, Inosuke foi encontrado por javalis e criado por eles. Inosuke tem uma história bem trágica, considerando o fato de que sua mãe só queria criar seu filho em paz, mas o destino tinha outros planos. A trágica história de background de Shinobu Kocho é uma das mais comoventes de Demon Slayer. Ela e a sua irmã Kanai ficaram órfãos ainda jovens depois que seus pais foram mortos por um demônio. Felizmente, Gyomei Mejima chegou na hora certa para salvá-los. Isso levou a dupla de irmãs a pegar em armas e se tornarem matadoras de demônios também. Kanai eventualmente ascendeu ao papel de Pilar da Flor, mas acabou em confronto fatal contra Doma, o Kizuki de nível 2 superior. Apesar de fazer um grande esforço, Kanai acabou dando seu último suspiro nos braços de Shinobu após ser mortalmente ferida nessa batalha. A culpa e a tristeza de Shinobu pela morte da sua irmã a levaram a desenvolver um ódio tóxico por todos os demônios, que se manifestou em sua obsessão em criar venenos que pudessem matá-los. Em 7º, Tamayo. Quando Tamayo era humana, ela era uma mulher casada e com filhos que adoeceu com uma doença que ameaçava sua vida. Muzan encontrou e se ofereceu para salvar sua vida, transformando ela em um demônio. Ela aceitou, mas acabou se arrependendo. Depois que ela se tornou um demônio, ela começou a matar inocentes e até massacrou a sua própria família no processo. Ela se juntou ao lado de Muzan por alguns anos depois de perceber que não poderia matá-lo sozinha, até que o viu lutar contra o Demon Slayer Yorichi. Muzan quase perdeu. Essa luta revivou a esperança de Tamayo de que ele poderia ser derrotado, então ela fugiu. Ela conseguiu mudar a sua fome e estilo de vida e dedicou sua vida a ajudar humanos e demônios enquanto estudava curas. Em 6º, Tanjiro. Tanjiro teve que se apresentar e se tornar o homem da casa logo após a morte do seu pai. Ele fez isso de boa vontade por amor à sua mãe e aos seus irmãos, e então ele descobriu que sua família havia sido massacrada por um demônio quando voltou de uma viagem à cidade. Ele perdeu tudo, e sua irmã, Nezuko, perdeu sua humanidade e liberdade quando se tornou um demônio. Sem mais nada a perder, Tanjiro embarcou em uma missão para se tornar um matador de demônios. Ele treinou vigorosamente durante meses para que algum dia pudesse derrubar o demônio responsável por arruinar a sua vida e talvez fazer com que Nezuko voltasse a ser humana. Tanjiro acabou vendo a morte de alguns personagens, como Rengoku, Shinobu e até mesmo a sua própria morte, mas no fim, digamos que deu tudo certo. Agora vamos com Sanemi. Sanemi tem um ódio profundo por demônios, que é compreensível considerando a sua história. Ele cresceu em uma casa tóxica com um pai abusivo, que um dia foi morto por alguém que odiava ele. Como irmão mais velho de 7 irmãos, ele se encarregou de cuidar deles e da sua mãe com a ajuda do seu irmão, Genya.
Um dia a mãe deles desapareceu e voltou como um demônio que tentou assassinar todos os seus filhos. Genya foi o único sobrevivente graças a Sanemi, que chegou bem a tempo de matá-la. Ele então começou a matar demônios sozinhos e abandonou Genya no processo. Eventualmente ele se juntou ao corpo dos caçadores por causa de Masakika, que mais tarde morreu nas mãos de um demônio dos 12 Kizuks, que promoveu Sanemi ao posto de Hashira do Vento. Matar a sua própria mãe, ser acusado por Genya, perder o seu melhor amigo e ainda sua paixão Kanai, colocam em quinto lugar Sanemi com muita justiça. Em quarto, Obanai. Obanai nasceu em uma família com valores moralmente questionáveis. Eles adoravam um demônio feminino semelhante a uma cobra, e em troca de dinheiro ou objetos de valor, sacrificavam qualquer pessoa, até mesmo bebês recém-nascidos ou membros da família. Obanai foi mantido em uma cela porque o demônio estava fascinado por ele desde que ele era o primeiro menino nascido na família em anos. O demônio planejou comê-lo, mas só depois que ele crescesse o suficiente para ela. Para se parecer e homenagear o demônio, a boca de Obanai foi aberta aos 12 anos de idade. Quando ele finalmente escapou, o demônio matou sua família inteira por despeito e foi atrás dele. Porém, foi morto pelo Pilar das Chamas daquela época, e mais tarde Obanai se tornou o Pilar da Serpente. O que me faz colocar ele à frente é o fato de ele nunca ter recebido amor nem um pingo. Chegando no top 3 a gente vai com Iorit. Há apenas um homem que Muzan temia, Iorit. O rei demônio percebeu quão assustadora a respiração solar poderia ser se usada contra ele. Afinal, Iorit quase derrubou com um único ataque. O que alimentou esse poder foi tudo, desde o talento natural de Iorit até a tragédia que ele enfrentou durante a sua infância. O próprio pai de Iorit o evitou por causa da marca em seu rosto e pelo fato de gêmeos serem considerados um mau presságio. Mal cuidado e isolado pela própria família, ele ainda se apegava à esperança e mostrava um talento natural para a espada. Isso só serviu para afastá-lo do seu irmão, que eventualmente decidiu se juntar a Muzan e aumentar os seus poderes como demônio. Essa traição fez com que os Demon Slayers evitassem Iorit, levando-os a um caminho de ruína e sem orientação do mestre, enquanto o mundo era lentamente invadido pela presença demoníaca de Muzan e as suas criações também. Toda a sua vida foi uma falha, com relação ao seu irmão, sua família, a morte da sua mulher e filho, e ainda sua incapacidade de matar o Muzan. Que passado pesado. No top 2 eu coloco Gyomei. Gyomei, o Hashira da Pedra, criou 9 órfãos em um templo protegido de demônios devido à queima de incenso de glicínia. Uma noite, um garoto escapou e encontrou um demônio, mas pouco antes de ser morto, ele fez uma oferta. Em troca da sua vida, ele deixaria o demônio entrar no templo onde poderia fazer mais vítimas. Na noite do ataque, as crianças não confiavam nas habilidades protetoras de Gyomei devido à sua cegueira e natureza frágil, então fugiram. Quer dizer, tentaram. Todos os órfãos morreram, exceto Sayo, que obedeceu às ordens de Gyomei. Gyomei conseguiu matar o demônio, mas quando surgiram perguntas dos moradores na manhã seguinte, houve um mal-entendido. A recontagem dos acontecimentos por Sayo levou as pessoas a acreditar que Gyomei era o assassino, e ele foi preso injustamente. Ele estava prestes a ser acusado de assassinato de 7 crianças, mas o líder da corporação de caçadores, Kagayo Buyashiki, interveio e o contratou como um Demon Slayer. Pensa comigo, ter todos os seus pequenos filhos mortos e ser acusado injustamente, isso é pesado. E em primeiro eu coloco o Akaza. Antes de Akaza se tornar um demônio, ele era um humano chamado Hakuji. Hakuji cresceu em um bairro pobre com seu pai doente. Para conseguir remédios para ele, Hakuji frequentemente roubava dinheiro de outras pessoas e era pego e espancado por isso. Ele foi até forçado a fazer tatuagens como forma de ser considerado um criminoso. Assim que seu pai soube da notícia, ele se enforcou para evitar ser um fardo para o filho. Hakuji foi então banido da sua cidade e com tanta raiva e nada a perder, ele descontou nas pessoas batendo nelas. Keizo, o dono de um dojo local, ofereceu-se para acolhê-lo e ensiná-lo a lutar adequadamente em troca de ajudar a sua filha doente, Koyuki. O herdeiro do dojo próximo queria seu espaço, então ele tentou obtê-lo à força e falhou contra Hakuji. E assim, anos depois, quando descobriu que Hakuji e Koyuki iriam se casar, ele executou sua vingança. Ele envenenou ela e Keizo. Isso levou Hakuji a uma fúria cega, que matou todos os 67 membros do dojo rival com seus punhos nus. Isso chamou a atenção de Muzan, que então se ofereceu para transformá-lo em um demônio, e Hakuji, não tendo mais nada a perder,
aceitou. Mas fala aí, eu quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo. Quero saber qual história você acha mais triste e o porquê. Deixa um like e a inscrição, porque o canal tá precisando bastante. Então é isso. Tamo junto, até a próxima. Fui, falou.